E a gente volta a falar agora sobre o caso Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro conversou com um grupo de juristas sobre a graça constitucional que anistiou a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado. E para falarmos sobre isso, um convidado aqui no Jornal da Manhã, vamos conversar com o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, quero cumprimentar vocês, Vitor, Kalina, agradecer aí a oportunidade e cumprimentar todos os nossos ouvintes, web espectadores. E vamos lá, estamos à disposição aqui a respeito do assunto. Para começar, desembargador, queria saber do senhor se o senhor participou dessa reunião que mencionamos com o presidente Jair Bolsonaro e, se sim, o que foi dito a ele, qual o tipo de aconselhamento do ponto de vista jurídico. Afinal de contas, esse decreto já está enfrentando uma verdadeira batalha no Supremo Tribunal Federal. Vários recursos já foram apresentados na tentativa de derrubar essa graça que foi concedida ao deputado Daniel Silveira. Do ponto de vista jurídico, o que é que foi dito ao presidente Bolsonaro? O que aconteceu foi que, partindo ali do Dr. Ives Gandra, um grande amigo, nosso mestre, partiu ali de nós interpretarmos e falarmos sobre efetivamente a constitucionalidade ou não da graça, o indulto concedido pelo presidente da República, Daniel Silveira. E houve uma reunião, tivemos presentes lá o professor Adilson Talari, o professor Ives, o professor Modesto Carvalhosa, professora Samanta Meia, enfim, a Janaína Pascoal. Estivemos lá num grupo, né, todos discutindo. Foi uma discussão que se estendeu, porque foi um estudo profundo, uma discussão profunda a respeito do assunto. Aliás, uma verdadeira aula para mim, né? E lá chegou-se à conclusão de que o indulto é um ato soberano do presidente, um ato político, e que não pode ser questionado, porque o artigo 84, inciso 12, ele não faz qualquer restrição, né? E a ideia, inclusive, até o professor Ives chegou a se manifestar, a ideia não é ter uma conotação política, não deveria ter, ele não tem uma conotação política, a nota que no final saiu considerando a graça constitucional, mas depois no final surgiu a nossa querida deputada Bia Kicis, também o presidente quis falar conosco, né, principalmente com o professor Ives. Então, no final das contas, pareceu que deu uma conotação política, mas isso foi falado na reunião, que foi longa, uma discussão bastante democrática, inserção na nota daquilo que realmente seria fiel à Constituição, cada um deu uma sugestão, e houve um senso comum, e de que realmente é constitucional a graça, como se encontra ali na nota. E a graça não é novidade, ali inclusive já foi mencionado, desde 1824, Getúlio Vargas já concedeu. Isso nos Estados Unidos é recorrente, né, tanto nos estados como na presidência da República, embora aqui nos estados não tenham essa prerrogativa, porque a lei penal é federal. Mas, de qualquer forma, firmou-se ali que a graça é ato do presidente, soberano. Alguns questionam, mas o princípio da impessoalidade, mas a proporcionalidade ou não? Proporcionalidade a gente teria, lógico, uma pena daquele dessa extensão. Quando você tem estupro, quando você tem homicídio simples, quando você tem estupro até com lesão corporal, não chega a essa pena, né? Estupro com lesão corporal. Então, é desproporcional. Mas o que acontece ali? É um ato soberano que a Constituição concede privativamente ao presidente da República. E ali não há que se falar em critério de impessoalidade ou coisa que o valha. Ali não existe isso, porque não é um ato administrativo, é um ato político. Por isso que não se pode falar absolutamente em impessoalidade, né? Caso o Supremo decida questionar a decisão do presidente Jair Bolsonaro, como que ele deve reagir? O presidente, olha, nós temos defendido isso, inclusive também o próprio professor Ives, tem o artigo 142 da Constituição, não é? O artigo 142 da Constituição menciona efetivamente que ao Exército cabe estabelecer o equilíbrio dos poderes e a lei e a ordem.
E aí o Supremo realmente não pode questionar esse indulto, essa graça. Isso já foi firmado pelos próprios ministros no indulto concedido pelo ministro Michel Temer, inclusive um voto à ministra Razoé, diz até que o presidente pode conceder o indulto para restabelecer a justiça no caso de falha do judiciário, etc. Ela foi bem clara de que não há limitação para esse indulto, essa graça. Então, se acontecer isso, o presidente teria que recorrer às Forças Armadas para que as Forças Armadas pontualmente, não é golpe, não tem nada de ameaçar ou ofender ou qualquer vilipêndio às instituições. As instituições continuam funcionando normalmente, com seus mesmos integrantes, mas o Exército tem que intervir pontualmente para que se restabeleça o equilíbrio. O deputado Daniel Silveira, independentemente de quem sejam as pessoas, nós decidimos pela constitucionalidade e concluímos pela constitucionalidade, fosse quem fosse o presidente ou quem fosse o deputado, né? Aliás, até houve uma possibilidade, uma sugestão de incluir ali o artigo 53, porque o processo está completamente ao arrepio do artigo 53 e muitos princípios constitucionais, inclusive a ampla defesa foi... O Supremo, com todo o respeito aos ministros, passou à margem completamente da Constituição. O deputado Daniel Silveira é um homem livre. Ele recebeu a graça do presidente, ele foi o indulto, como quer a Constituição, e ele é um homem livre, não deve mais absolutamente nada à justiça. A pena restritiva de liberdade foi perdoada. A multa, obviamente, que é a pena menos grave, está perdoada, e não há que se falar nos efeitos dessa condenação. Basta ir ao artigo 107, inciso 2 do Código Penal, que fala exatamente na extinção da punibilidade completa. E mais, o indulto foi concedido antes do trânsito do julgado, coisa que a Constituição não limita, não precisava aguardar o trânsito de julgado, mas foi concedido antes do trânsito em julgado. Portanto, a prescrição é da pretensão punitiva e não da pretensão executória. E aí, nesse caso, com muito mais razão, você tem que os efeitos da condenação não persistem. Quando você decreta uma prescrição, por exemplo, que é uma das formas de extinção da punibilidade, o juiz se pronuncia sobre a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, do Estado sentenciar o condenado, não é? Os efeitos da condenação não existem mais, não existe absolutamente nada. O Supremo, insistindo nesse aspecto de querer providenciar, tomar qualquer providência com o Daniel Silveira, continua naquela senda de não respeitar a Constituição. O ministro relator tem que arquivar, extinguir e arquivar este processo, esquecer o deputado Daniel Silveira. Agora, desembargador, em relação à questão do mandato do deputado Daniel Silveira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal defendendo que seja da Câmara a decisão final sobre se Daniel Silveira continua ou não com o mandato de deputado federal. Queria saber a opinião do senhor, se de fato é o mais correto que a palavra final, nesse caso, seja dada pela Câmara dos Deputados, e como seria esse processo de agora em diante, caso o Supremo decida que é de fato uma atribuição da Câmara. Pois é, aí surge um conflito aí em relação a outro poder até. O Supremo está se sobrepondo tanto ao Legislativo quanto ao Executivo. Então, aí também os poderes podem efetivamente firmarem suas posições, como já aconteceu na época que houve uma liminar para a retirada do presidente do Senado, o Renan Calheiros, ou uma liminar do ministro Marco Aurélio. O Renan simplesmente disse, como poder, eu não vou cumprir essa liminar, que eu tenho as minhas prerrogativas aqui. Aconteceu isso. É o que tem que acontecer. Aliás, os presidentes do Senado e da Câmara, sinceramente, eu lamento muito a posição que eles vêm tomando desde o início do caso, mas se eles fossem firmes e dissessem, olha, deputado não pode ser preso, inclusive por crime que não é inafiançável, imprescritível, infinançável, qualquer crime desse tipo, não é? Agora, se for crime desse naipe, como crime que não é realmente um crime
que implique na prisão do deputado, isso não era para correr. Então, eles deveriam ter sido firmes desde o início. E agora recorrem ao Supremo. Eles não precisam recorrer ao Supremo. Eles têm que firmar posição ali, no Congresso. Porque o deputado Daniel Silveira está livre. Não há que se falar em perda de mandato aí nesse caso. Né? E se, por um acaso, se pensar nisso, que decida a Câmara, evidentemente, é da competência da Câmara esta providência. Muito bem, ouvimos aqui o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigado mais uma vez, desembargador. Bom dia. Eu que agradeço, um abraço a vocês, bom trabalho, bom dia a todos.